24 de abril. Descanse na tranquilidade da minha presença enquanto o preparo para esse dia. Deixe que o brilho da minha glória o ilumine enquanto você aguarda confiante por mim. Pare de lutar. Saiba que eu sou Deus. Há um lado passivo e um lado ativo no ato de confiar em mim. Enquanto você descansa na minha presença, eu, em silêncio, construo elos de confiança entre nós. Mas quando você reage às circunstâncias com uma afirmação de fé, participa ativamente desse processo. Estou sempre com você. Por isso, não há motivos para temer. Seu medo, em geral, se manifesta pelo planejamento excessivo. Sua mente está tão acostumada a este comportamento que só agora você percebe quão nocivo ele é e como isso atrapalha sua intimidade comigo. Sempre que perceber que está pegando este caminho torto, arrependa-se e resista à tentação. Volte-se para a minha presença, que sempre o aguarda no presente. Eu o aceitarei sem condená-lo. Vamos nos concentrar em Jesus e falar com o nosso Criador do Universo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai força a quem passa pelas provações. Dai luz a quem procura a verdade, pondo no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não te conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita que os espíritos consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. Todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secarão. Um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos de braços abertos para vós. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, se tivermos alguma sorte de merecer a vossa misericórdia, Deus dá-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, Pai. Dai-nos a fé, dai-nos a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, o que fará das nossas almas o espelho, onde há de se refletir a vossa divina imagem. Assim seja. Amado Jesus, amigo de todos os momentos, agradecemos por estarmos aqui reunidos em teu nome. Louvamos essa luz divina tão maravilhosa e pedimos, Mestre Divino, que nos abençoe o nosso estudo, que nós possamos estar atentos e aprendendo e praticar o que está nos mandamentos do Evangelho. Queremos ser seus seguidores, queremos seguir essa luz. Fique conosco, nos abençoando agora e em tudo sempre. Assim seja. Assim seja. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje para poder ler? Nani. Ei. Vamos ver qual o estudo de hoje. Surpresa! Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 10. Os falsos profetas na erraticidade. Então, capítulo 21, item 10. Os falsos profetas na erraticidade.
Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de através seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que lhes dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará. Convide, pois, comigo em que todas as vezes que um espírito indica como remédio os males da humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem. Não pode ser, senão, um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Fora com efeito ilógico admitir-se que uma doutrina, cujo número de adeptos diminuía progressivamente, seja mais verdadeira do que a outra que veja o dos seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não confina num círculo acanhado, fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda a parte a luz esteja ao lado das trevas. Repelissem com descendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que, déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Estais certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios que dispõem de médiuns também sérios, e não a tais ou quais com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito se está obsidiado, e há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber as comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se.
Conseguintemente, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar, e não permitir seja declinado a todo propósito. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos direitos de grupo, as comunicações que os principais médios recebam com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1862. Veja-se na introdução, item 2, Controle Universal do Ensino dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23, da obsessão. Então, aqui temos uma comunicação bem clara, né? Que nos deixa bem alertas sobre os tipos de comunicação que os médiuns recebem, né? Nós sabemos que todas as pessoas, quando desencarnam, elas continuam iguais a quando estavam encarnadas. Se são pessoas sérias, elas continuarão sérias. Mas se tem aquelas pessoas, né, que tem aquela que dá uma margem de dúvida em determinadas coisas para a gente, em determinados assuntos, com certeza ela não vai virar santo, né? Antigamente a gente tinha a mania, eu acho que hoje não tem, mas sei lá, eu pelo menos não ouço mais dizer que quando a pessoa morre vira santo logo de imediato, né? Porque ela toda errada aqui. Aí quando morre, geralmente no velório, né? Aquela despedida que se faz, nossa, eles engrandecem tanto a pessoa que às vezes quem conhece, está ali ouvindo, fica em dúvida, será que é a mesma pessoa, né? Já ocorreu até casos das pessoas que estão ouvindo olhar para ver se é mesmo daquela pessoa que a gente conhece que está se falando, né? Porque a gente tem o hábito de engrandecer aqueles que se foram, né? Não sei se para agradar, não sei, eu não sei qual o objetivo, né, da gente falar mal de uma pessoa que não está mais ali com a gente, né? Porque para mim é falar mal, não é falar bem, porque está falando mentira, né? Então é uma coisa que não é positiva. Mas aqui fala muito do cuidado que o médium deve ter com as comunicações e principalmente com o proceder, né? A gente fala muito que a gente atrai o que a gente vibra. Então, se a gente está no engano, se a gente tem determinado estudo, tem um pouco de estudo, mas aquelas tendências mais em nós, elas estão em alto grau, há uma necessidade muito grande de ter cuidado, principalmente aquele médium que é o ostensivo, porque a probabilidade dele atrair espíritos enganadores, mentirosos, é muito grande. O orgulho, como foi falado aí essa semana, né, no estudo dessa semana, é a grande chaga da humanidade. E muitos médiuns, achando-se os bambambãs, a última bolacha do pacote, são pegos desprevenidos, né? Quando um espírito lhe chega dizendo ser
fulano de tal, de nome muito conhecido, uma pessoa com uma moral ilibada, aquela pessoa que é séria, é uma pessoa respeitada, e por essa invigilância do médium, ele cai bonito nas graças desse espírito que quer, na verdade, brincar, né? Brincar, enganar o outro e, principalmente, passar um atestado de bobo a ele, né? Porque se ele estivesse consciente da sua responsabilidade, se ele fosse um pouco mais atento a ele do que ao outro, se ele prestasse mais atenção no seu proceder, com certeza ele não atrairia esse tipo de espírito. E mesmo atraindo, ele poderia estar alerta, né? Por quê? Estudamos muito, somos alertados constantemente da probabilidade de atrair esses espíritos, do cuidado que a gente deve ter com as mensagens, que a gente deve levar mais em conta o que é dito do que quem assina aquela mensagem. Só que a gente se deixa enganar, novamente digo, é o orgulho, né? Quem de nós não gostaria de ser portador de uma boa notícia? Quem de nós não gostaria de ser o cara, independente da área, vamos dizer, na nossa área de atuação, né? E aí, por essa invigilância, por querer ser algo que nós não somos ainda, porque podemos ser, sim, se trilharmos o caminho do bem, se estivermos determinados no estudo, mas, às vezes, é aquela preguiça, aquele negócio de deixa para lá, a gente faz aquele trabalho meia boca, vamos assim, do jeito brasileiro, né, que a gente fala, de empurrar com a barriga, de fazer tudo de qualquer jeito, e a gente se deixa enganar. E numa dessas, a gente é fisgado por um irmão que está mal intencionado, querendo nos usar, muitas vezes fazer com que o nosso nome fique desacreditado, né? E então fica aí o convite, né, para a vigilância, para que a gente esteja sempre atento, porque comunicações elas vêm sempre. E como disse aqui, eu esqueci de sublinhar, mas em algum lugar do texto fala exatamente, no finalzinho, ele relata que é para a gente dar uma olhada na introdução, naquele item 2, Controle Universal do Ensino dos Espíritos, quando lá diz que o Espiritismo, quando ele chegou para nós, ele não chegou por uma via, ele chegou por vários espíritos em vários lugares diferentes. Então, não foi uma pessoa que trouxe a notícia, foram várias pessoas, né? E confirmava, cada vez que chegava em um lugar, confirmava porque era o mesmo teor, não era nada que era diferente. Então, para a gente ter a noção de que não é uma brincadeira, é uma coisa séria, e é uma coisa séria e organizada, porque eles se organizaram exatamente para isso, para que não ficasse margem de dúvidas sobre a veracidade das notícias que eram nos trazidas naquele momento e que nos são sempre através da espiritualidade. Por isso, escolheram diversos lugares, né? Quando Kardec ele fez a pergunta a diversos médiuns de vários lugares diferentes, não tinha como um se comunicar para o outro para combinar a resposta, né? Então, você vê que era uma coisa, realmente, era uma coisa verdadeira. Não tinha como. Hoje a gente tem a internet. Hoje eu acho que seria muito mais fácil até de enganar, né? Porque chegou aqui uma pergunta para mim. Aí Suzana, e aí, o que você acha? Aí Suzana já me deu a resposta, já peguei a resposta dela, e aí a Antônia fala, e aí, como é que tá? Aí, o que vocês acham de uma combinação de respostas? E naquela época não tinha. Então, assim, era uma coisa uma informação que veio para a gente que não tinha como dizer, eu tenho dúvidas sobre isso.
né? Porque não tinha como combinar. A distância, a dificuldade da comunicação naquela época era muito grande, né? Eu acho que era através de carta ainda, né? Você mandava uma carta para não sei aonde, para daqui a tanto tempo a carta chegar lá, para não sei quanto tempo depois aquela resposta voltar. Então, a gente vê que hoje a comunicação ela é muito mais rápida, mas naquela época era uma coisa que era mais difícil, né? E aí os espíritos vieram com essas informações, trouxeram um conteúdo maravilhoso que a gente está aí se esforçando até hoje ainda para entender, né? E aí, voltando aqui um pouquinho ao texto, quando fala dos falsos profetas, só para finalizar, fala bem desse cuidado que a gente deve ter, porque, como há enganadores aqui enquanto estamos encarnados, há também aqueles enganadores depois de desencarnados, porque esses mesmos enganadores, eles continuam depois do desencarne, né? E aí fica o cuidado ao médium que vai receber essa informação, para que ele estude, para que ele mantenha um comportamento reto, para que não seja vítima e não seja por ele que venha uma falsa notícia, né? Uma notícia que pode levar as pessoas ao erro, né? E o primeiro a ser cobrado será ele, porque é ele quem transmite a mensagem. Então, esses falsos profetas, eles existem, encarnados e desencarnados. E aí a gente deve estar muito atentas, nós que ainda estamos aqui, com tudo o que a gente propaga, dizendo ter sido enviada por fulano ou ciclano de tal, né? Que a gente tenha muito cuidado e preste muita atenção, mais na mensagem do que no autor da mensagem. É isso. Falou tudo. Quem mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Nesse capítulo a gente vem falando dos falsos profetas, né, que a gente já tinha lido um tempo atrás, que tem os falsos profetas, quando a gente estudou, são os encarnados, né? As pessoas que ainda estão encarnadas, para a gente tomar cuidado. E aí vem os caracteres dos verdadeiros profetas, e hoje na erraticidade, porque tanto quando estão encarnados, né, quando depois desencarnam, eles, como a Nani explicou, o espírito não muda assim, de uma hora para outra. Ah, morri, fiquei bonzinho. Não, ele continua com aquelas características, com aqueles vícios, com aquelas virtudes que ele tem, com aqueles defeitos. Claro que quando a gente está na erraticidade, né, lá no plano espiritual, nossa consciência ela fica mais ampla, você consegue ver melhor, né? Caramba, fiz besteira na minha encarnação, não aproveitei, você fica com a consciência mais ampla, né? Então, muitos desses falsos profetas, na erraticidade, eles podem cair em si, né? E perceber e se arrepender, né? Mas muitos não, continuam ali, porque eles não mudam de uma hora para outra. Continuam com aquelas mesmas tendências que eles já tinham. Deixa eu ver que eu anotei aqui. Que aí, quando eles estão lá na erraticidade, em espíritos, né, eles disfarçam, eles fingem, na hora que estão lá numa mesa mediúnica, passando uma psicomotricidade, ai, me ajuda aí, eu esqueci o nome. Psicografia. Isso, estou misturando as coisas. Eles disfarçam, eles fingem bondade, usam os nomes respeitados, né, para poder divulgar aquilo que as suas teorias, através dos médios que os servem. Então, eles ficam ali, existe muito. Então, como a Nani explicou, a gente, quando está numa mesa mediúnica, principalmente, a gente tem que tomar cuidado com a mensagem, né? A gente tem que ter o crivo da razão e do bom senso. E não se importar com quem está assinando ou deixando de assinar aquela mensagem. O importante é
sumo, aquele suco da pura fruta. O que está dizendo aquilo dali. Isso que é o mais importante. Deixa eu ver se eu quero dizer mais alguma coisa. E qualquer médium, qualquer um, pode ser obsediado, né? Se não tiver vigilância. Por isso que é importante a gente estar orando e vigiando. Vigiando o quê? Os nossos pensamentos. Constante vigilância. Ligado aos espíritos superiores. Porque qualquer um pode ser enganado, né? Por esses que se disfarçam de bonzinho, fingindo amor e bondade. E era isso que eu queria falar. Alguém mais gostaria de falar? Fátima? Depois eu falo uma coisinha, é porque eu bloqueei a mente. Eu queria lembrar que agora, durante a pandemia, tanto o Divaldo quanto os canais da FEB vieram a público mais de uma vez para poder falar das mensagens, né, que estavam sendo divulgadas nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, sendo atribuídas a espíritos, às vezes dizendo que a psicografia foi até do próprio Divaldo, e que, na verdade, não eram reais, né? De repente, foi um outro médium fascinado, ou alguém até de má fé, né, que nem médium é, e jogavam isso na internet, dizendo que eram daqueles espíritos, ou até mesmo um médium, como a gente está fazendo aqui no estudo, né? Que recebeu aquela mensagem, acreditou, estava sensibilizado pelo momento, por tudo, aí bota lá o nome do Eurípides Barçanufo, bota o nome do Divaldo, da Joana, até do Chico apareceu. Então, assim, a gente tem que estar muito atento, mesmo quando na reunião mediúnica, mas nas redes sociais também. Quer falar, mãe? Eu acho que até você falou também, eu achei muito importante uma coisa que a Nani disse, sobre a conduta do médium que trabalha na mesa mediúnica. Porque se o médium tiver uma boa conduta, se ele tiver muita responsabilidade na moral, levar muito a sério, acho que ele fica mais protegido desse tipo de espírito, porque a gente sabe que a mediunidade pode ser em qualquer um. Para ser médium, você não precisa ser santo. Qualquer uma pode ter essa parte, né? Mas se o médium precisa estar sempre atento à moral, à conduta, a seriedade, né? Porque e também quando chega uma psicografia, algo através de um médium, a gente tem que observar a parte da seriedade, o que aquele espírito está dizendo, precisa ser analisado para ver a parte séria, não tem brincadeira, não tem nada assim fora do comum, então eu acho que é por aí, né? Eu entendi assim. Com certeza, com certeza. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo? Silvia Leal. Eu só queria ressaltar o que o texto já falou, que a gente pode desconfiar que uma mensagem não é verdadeira quando alguém diz que ela só foi passada por aquela pessoa, né? O texto fala que quando uma mensagem é importante, vários espíritos vão tentar passá-la para a gente, não só aqui, mas em outros lugares, em outros centros, em outros países. Vai haver um esforço da espiritualidade para que essa mensagem chegue na gente. Isso é um ponto, e o outro ponto é que, independente se é uma mensagem espírita ou não, quando a gente recebe uma notícia, a gente tem que contextualizar. Se a gente for pensar no que acontece hoje, né, a maior parte dos países seguindo uma determinada conduta, e tem um país que não segue, então você desconfia daquele que não segue, porque por algum motivo ele está indo na contramão de todo mundo. Eu acho que a gente tem que analisar o porquê que isso está acontecendo, né? É só isso que eu queria falar. Isso mesmo. Então agora nosso tempinho está acabando, vou chamar a Nani, tá bom? Vem, Nani! Que a gente cuide muito dos nossos atos, né? Dos nossos pensamentos, porque todos todos podemos ser alvos de enganação, né? E o que eu acredito ser pior não é você errar uma vez, é você continuar errando
por acreditar que você é alguém que você ainda não é, né? E eu acho que em determinados momentos a gente precisa analisar muito quem somos nós, o que estamos fazendo, né? Para que a gente exatamente não seja vítima. Eu acho que fácil não é, mas assim, andar no caminho reto, né? É uma coisa que nós já sabemos, é uma atitude que nós já tomamos, pelo menos de iniciar a caminhada e consertando, né, aqueles desvios que, infelizmente, nós ainda vamos ter, porque estamos no mundo de provas e expiações. Então, é isso, para que a gente preste muita atenção na nossa caminhada, para atrair para a gente bons espíritos, boas energias, e toda aquela energia que a gente desconfiar que não é positiva, que a gente faça uma oração e que a gente tente se reconectar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus virá te abençoar. Então, que possamos lembrar que em todos os momentos da nossa caminhada, Deus nos abençoa, que possamos fazer a nossa parte para estarmos mais perto dele, para sermos merecedores dessa bênção, para corrigir os nossos desvios, as nossas más tendências, lembrando que ainda temos muitas imperfeições, que estamos ainda no mundo de provas e expiações. E por isso mesmo as dificuldades elas ainda são muito grandes. Mas nada que o esforço, a boa vontade, a perseverança não nos faça melhores. Essa responsabilidade é nossa, porque a parte deles, eles fazem. Agradecemos-te, Senhor, por mais esse dia em nossas vidas, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos para aprender um pouco mais dos teus ensinamentos. Graças a Deus por continuarmos saudáveis e perseverantes. Agradeço a espiritualidade que fluidificou as nossas águas e colocou nelas tudo o que necessitamos. Que possamos fazer bom uso, que façamos boas escolhas, que sejamos sempre contigo. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos tirar nossa foto. Atenção. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo, Tchau. meninas. Boa noite, meninas. Obrigada. Alguém viu o filme? Ainda não.